Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos para mais uma aula de matemática por essa plataforma, tá certo? E hoje a nossa aula vai ser uma continuidade da aula anterior. Então, também vai ser uma aula sobre conjuntos. E o nosso primeiro assunto vai ser conjunto unitário. O conjunto unitário é aquele conjunto que só tem um elemento. Por exemplo, números maiores que 1 e menores do que 3. Só tem um elemento que está dentro desse conjunto, que é o número 2. É o único número par maior que 1 e menor que 3. Outro exemplo, o conjunto B. Dias da semana que começam com a letra D. Só tem um dia na semana que começa com a letra D, que é o domingo. Então, também é um conjunto unitário. Outro tipo de conjunto é o conjunto vazio, que é aquele que não possui nenhum elemento, e ele é representado por duas chaves, sem nada dentro. Por exemplo, conjunto A, dias da semana que começam com a letra Y. Nós sabemos que nenhum dia da semana começa com a letra Y, então é representado por conjunto A vazio. Outro exemplo, conjunto B, meses do ano que tem 35 dias. Nós também sabemos que não existe nenhum mês com 35 dias. Então, o conjunto B é vazio. Mais um assunto é a relação de pertinência. A relação de pertinência, vamos lá. Seja um conjunto de vogais representados pelo conjunto M, e aqui no diagrama dessa forma. O conjunto M tem A, E, I, O, U. Conjunto M, aqui, representado pelo M, tem A, E, I, O, U. Observe que a letra A, ela pertence ao conjunto M, que é o completo. E B não pertence ao conjunto M, porque B não é não está no conjunto das vogais, então ele não pertence ao conjunto M. E simbolicamente a gente escreve dessa forma: A pertence ao conjunto M e B não pertence ao conjunto M. Então, quando pertence, é dessa forma que nós vamos representar simbolicamente, e quando não pertence, é dessa forma. Outros exemplos. 5 pertence a 1, 2 e 5. Então, 5 está dentro desse conjunto. 6 não pertence a 1, 2 e 5, porque 6 não está dentro desse conjunto. A pertence a A e B, porque está aqui. E M não pertence a A e B, porque não está nesse conjunto. Os símbolos pertence e não pertence são usados para relacionar elemento e conjunto. Então, facinho, né? Próximo. Conjuntos iguais. Dois conjuntos são iguais se ambos tiverem os mesmos elementos. Por exemplo, conjunto, esse aqui, 5, 2 e 8 é igual ao conjunto 8, 2 e 5, porque eles têm os mesmos elementos. Eles não estão na mesma ordem, mas os elementos são os mesmos. Aqui nesse outro exemplo, 4 e 9 é igual a 9, 4, 9, porque tem os mesmos elementos, inclusive repetidos, mas tem os mesmos elementos. ABCC é igual a ABC. Mesmo repetido, tem os mesmos elementos. MM igual a M. Observe que a ordem dos elementos no conjunto não é importante. Então, a ordem não é importante. O que importa é quais são os elementos que estão contidos nesse conjunto. Cada elemento de um conjunto deve estar escrito uma única vez. Então, como aqui, MM aqui só está escrito uma vez. Uma vez já é o suficiente. Para indicar que dois conjuntos são diferentes, nós usamos o símbolo de diferente. Quando são iguais, nós usamos o símbolo de igual. Quando são diferentes, nós usamos o símbolo de diferente. Um exemplo. 1, 4 e 6 é diferente de 1 e 4. Temos o 1 e o 4 como no primeiro, mas não temos o 6, então não é o mesmo. E aqui, 8 é diferente de 88, porque 88 e 8 não são os mesmos números. Com esse tópico de conjuntos iguais, nós terminamos a aula de hoje, tá certo? Mas voltaremos semana que vem com o último assunto, a última parte de conjuntos, para podermos passar para o próximo assunto, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Segue aí os exercícios
tá bom? Até a próxima.